Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te glorificamos por sua bondade, te agradecemos pela vida que nos ofereceste para estarmos aqui neste mundo e através da sua graça permitiu que a cada um de nós pudéssemos ver a sua glória, o seu poder manifestado em todos os tempos e manifestando-se neste tempo final, como o Senhor prometeu que faria. E aqui estamos, Pai, como partículas da noiva, a qual é vivificada pelo seu poder, pela sua graça e revelação. Rogamos-te, Senhor, que nesta noite o Senhor nos ajude mais um pouquinho, com esclarecimento puro e perfeito e santo da sua palavra, singela e humilde, que alcance os corações humildes, aqueles corações que não se ensoberbecem, aqueles corações que não têm o espírito laodiceiano, pensando que já tem tudo, que és rico e de mais nada precisa. E nós sabemos que precisamos do Senhor. Precisamos do Teu grande Espírito Santo para assim nos conduzir e fazer caminhar em Sua palavra. Porque esta é uma Sua promessa, Pai, que quando Teu Espírito Santo viesse, Ele conduziria cada filho na verdade. Então rogamos-te que conduza-nos nesta noite, perdoe os nossos pecados e fale em nossos corações. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura da palavra de Deus. Apocalipse 10, do 1 ao 7. E depois leremos também Daniel. Eu marquei do Daniel 12, do 3 ao 7, mas vamos ler do 3 ao 9.
Então, após a leitura de Apocalipse, então, leremos Daniel. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Glória a Deus. Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 3 até o 9. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros 2, um desta banda à beira do rio, e o outro à outra banda do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi um homem vestido de linho, que está sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual é o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Os nossos amados irmãos que estão conectados através da rede social, Deus abençoe a cada um. E que a graça de Deus nos alimente mais um pouquinho através da palavra. Amém? Teremos como título, nesta noite, jurou por aquele que vive eternamente. Temos passado por algumas coisas, algumas pregações, para que a graça de Deus, conforme prometida pelo Senhor,
que na voz do sétimo anjo seria revelado todas as coisas. Então, se foi revelado na voz do sétimo anjo, tudo está revelado. Conforme o irmão Brana disse, que os homens pensaram, a ideia que tiveram conjecturas no decorrer das eras, e até mesmo os mensageiros, que deixaram pontas, cabos soltos, desligados, porque eles eram mensageiros e não profetas. Então ficou os cabos, coisas sem entender, mas era porque era para ser revelado na voz do sétimo anjo. Então temos muitas coisas da qual está dentro da mensagem. E hoje tem havido um desvario, um desvio de mensagens, de pensamentos, vários. Outros vão além do que se pode ir, outros ficam para trás, mas há uma promessa: os eleitos entenderão. Os eleitos são os sábios. Os sábios são sempre pequenos, não é dotados de sabedoria humana e nem de pensamentos próprios. Mas cada filho de Deus é aquele que sabe humilhar diante de Deus e reconhecer que precisa-se de Deus. Então vivemos em uma hora que há tantas pessoas se acham grandes, donos da mensagem, até mesmo mensageiros, quando Deus prometeu revelar na voz do sétimo anjo. Então temos que ter tudo dentro das mensagens e de acordo com a palavra. Quando encontramos que o profeta pregou que o Cordeiro saiu do trono, temos que encontrar qual é a posição e o tempo que ele saiu do trono. Então, olhando dentro das Escrituras e da revelação, conforme foi dada ao sétimo anjo, eu afirmo, não foi em 1963. Temos um juramento, que o anjo forte também levanta sua mão e jura por aquele que vive eternamente. Quando é que isso acontece ou aconteceu? Então vamos deixar a interrogação: aconteceu ou vai acontecer? Porque temos o relato de Apocalipse 10, versículos 5 e 6, como também temos o relato de Daniel, capítulo 12, no verso 7, que está trazendo sobre si um anjo com um juramento. E nós entendemos por Apocalipse 10 que esse juramento é feito pelo anjo forte. Quem é o anjo forte? É o William Branham? Não. William Branham é o sétimo mensageiro, a sétima era da igreja. E o próprio irmão Branham disse que o anjo forte sempre é Cristo. Então não podemos pegar isso e querer corporizar Cristo hoje no profeta, ainda que entendemos pelo Espírito Santo a unção que estava sobre o profeta para trazer estas revelações. Isso não faz Jesus Branham e nem Branham Jesus. Faz-se o nosso Deus eterno, Senhor Jesus Cristo, enviando o seu anjo, o Filho do Homem, um profeta, para revelar estas coisas à igreja. Por que um profeta? Porque a palavra de Deus sempre vem ao profeta. E o irmão Branham disse que todo profeta na Bíblia é chamado de o Filho do Homem. Então, quando temos a profecia de Lucas 17, do 26 ao 30, o Filho do Homem, Deus profeta numa carne humana, que era Jesus Cristo, ele estava profetizando e dizendo para nós gentios que teríamos um profeta.
Porque ele disse: como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Abraão, assim será a vinda do Filho do Homem. Esta vinda não é arrebatamento. Esta vinda é o profeta para revelar para nós, os gentios, este acontecimento, ou acontecimentos já que haviam acontecido através da palavra de Deus, inclusive 6 eras da igreja gentia, a qual o mundo religioso não conhece, e alguns poucos que pôde dar atenção à mensagem do 7º anjo, conhece esse trabalho peculiar de Deus, através deste tempo de 2000 anos, que Ele está trabalhando com esta igreja gentia. Amém? Então vamos ver esse juramento de Apocalipse 10. O anjo forte, que é Cristo, que era Deus em carne humana. Então o anjo forte, o anjo do pacto, o anjo do concerto, que era também o mesmo Cordeiro de Deus. Ele nasceu rei. Ele nasceu um pouquinho menor do que os anjos, mas ele se tornou um homem. Quem era aquele Cordeiro de Deus? Como Cordeiro de Deus, ele tomou o meu e o seu lugar, como um sacrifício que Deus aceitou, substituto por mim e por você. Ele mesmo se fez, substituiu a mim e a você. Então ele era o Cordeiro de Deus. Mas esse Cordeiro de Deus, ele é o anjo do pacto, ele é o anjo do concerto, que veio para Israel. Todas as alianças quebradas, a lei enferma, logo vem a graça. O anjo do concerto, o anjo forte, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. Amém? Então, ele fez um juramento. O que é jurar? Jurar é declarar ou prometer, debaixo ou sob um juramento. Então, esse anjo forte, ele jurou, ele declarou, ele prometeu que o tempo não será mais, ou não haverá mais demora, né? Então vamos chegar um pouquinho, deixa eu ler alguma coisa que o profeta disse na mensagem às 70 semanas de Daniel. E assim, cremos que Deus nos ajudará por sua palavra e pela mensagem revelada através do 7º anjo. As 70 semanas de Daniel, pregada no dia 6 de agosto de 1961, no parágrafo 20, o irmão Brana disse assim: e estas 70 semanas de Daniel têm sido um grande estudo. 2 dias e 2 noites, quase tenho estado, desde o fim da semana aqui, eu tenho estado nisso, tratando de encontrar que as palavras dizem para a verdade. Tem que comparar com a Bíblia, com o resto da Bíblia, vê? Você não pode tão somente tomá-la e tão somente uma curta escritura e formar um entendimento e logo dizer: bom, isto quer dizer isto. Logo dar a volta e dizer: bom, aqui ela diz uma outra coisa que contradiz esta. Não podes fazer isto. Tem que dizer a mesma coisa todo o tempo. Se você
não faz assim, então você está equivocado. Essa é a forma que eu tenho tratado de ensiná-los. Se cada pessoa que ouve ainda tiver o espírito de obediência que o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, como Paulo disse, examinai todas as coisas. Se cada um com humildade puder examinar outra vez, sem aquele pensamento que ocorre na mente das pessoas, quando um pregador leva um foco, então eles procuram só dentro daquele foco parágrafos para sustentar uma doutrina e que tira de junção de outros parágrafos, tira-se da junção da palavra de Deus, do sincronismo, do encaixe perfeito. Quando isso sai do encaixe perfeito, traz dúvidas na mente de muitas pessoas e torna-se cabos soltos dentro daquilo que já são cabos conectados. Alguns fios cortados e tirados por homens levam as pessoas a ter um pensamento equivocado. E quando o nosso pensamento está errado e Deus te traz dentro da realidade, isso contraria os nossos pensamentos, disse o profeta, que Deus sempre contraria o pensamento humano. Muitas vezes as pessoas acham melhor prosseguir com o erro, porque a Bíblia diz que o engano tem prosperidade, e sempre vemos pela Bíblia que o enganador, através de suas falsas religiões, o engano sempre prospera. Mas o grupinho de Deus sempre é pequeno, é um pequeno rebanho, mas temos que comparar Escritura com Escritura, mensagem com a mensagem, a Bíblia, porque o profeta não erra, e o profeta também não diz além do que a palavra de Deus diz. Muitas coisas ficam sem compreensão, porque o profeta cita a mesma coisa que está dentro da Escritura e não fala nada sobre aquilo, e nisso abre oportunidade para pensamentos de intelectuais fazer as suas conjecturas e trazer uma doutrina montada de beleza, de encantamento, e assim ludibria os olhos das pessoas que gostam de ser encantadas. Como é maravilhoso, como é lindo, isso é Deus. Como fez Caim um altar bonito, encheu de flores e frutas, que altar lindo de glorificação a Deus. E Deus foi para a oferta simples de Abel. Não adianta tanto implementar uma mensagem se ela não for dada pelo Espírito de Deus. E Deus traz sempre a coisa simples, sem encantamento. E isso chama a atenção de seus filhos. Parágrafo 44, as 70 semanas de Daniel. Agora encontramos que Daniel, ele queria esta informação para o seu povo. Eu creio que se Daniel, lendo aos profetas anteriores, ele teve uma classe de entendimento, que ele estava próximo ao fim, e buscou a Deus para averiguar quão perto estava o fim. Então eu creio que estejamos justificados quando vemos que estamos no final do caminho, não para vestir-nos de silício e cinzas, mas para lançar fora todas as coisas do mundo, e nossos cuidados
dessa vida e buscarmos a Deus para conhecermos em que dia do ano estamos, porque vemos que estamos ao final. E assim que a igreja jejuar e orar e estiver preparada, isso é pelo que eu me tenho empenhado em tomar sobre os ombros, sem conhecer como explicar isto, porque eu tenho deixado passar em cada ocasião, e dizia, estas 70 semanas de Daniel, porque eu não entendia, e por isso que eu tenho posto agora a tratar de explicá-lo. E eu creio, mediante a ajuda do Senhor, eu posso fazê-lo com sua graça, trazê-lo onde mostrar quão perto estamos da vinda do Senhor. Ó irmãos, que Deus nos ajude, sem medo de errar, com fé, na mensagem profética. O irmão Branham dizendo que ele sempre saía das 70 semanas porque ele não entendia, mas Deus o ajudaria, então aquilo era a hora. Então precisamos entender o que é estas 70 semanas para assim entendermos quão próximo estamos da vinda do Senhor, cuja vinda também não foi em 1963. Se fosse em 1963, de acordo com o que o profeta pregou, o arrebatamento teria já sucedido. Da mesma forma que nós temos esse anjo forte fazendo um juramento. Quem é o anjo forte? É Jesus. Se ele pisar na terra para levantar a mão e fazer o juramento, então seria uma segunda vinda, então tem que acabar também. Não é verdade? Então temos que encontrar tudo dentro das Escrituras. O que isto significa e o que quer dizer estas coisas, para que assim nós não venhamos ser enganados e nem estarmos desapercebidos no tocante a esta vinda, porque o profeta disse que a segunda vinda do Senhor é o arrebatamento da noiva. Você crê nisso? Então não podemos fazer uma aplicação que pareça legal, para dizer, não, mas já deu o arrebatamento, o profeta foi arrebatado nos ares, em 63, em fevereiro, aquilo era o arrebatamento, eu estava nele. Não, a Bíblia diz que nós que estivermos vivos, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Não disse que o sétimo anjo subiria, e eu estaria representado. Eu ainda creio nesta Bíblia. E eu vejo que ela disse que nós, os eleitos que estiverem vivos, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Então parece que fica bonito que Cristo desceu, pôs o pé na terra, porque ele estava no sétimo anjo. Não, disse o anjo forte. Irmão Branham não é o anjo forte. Tudo bem que Deus operou nele abundantemente com o espírito messiânico, de cura divina, de expulsar demônio, e com o sinal do Filho do Homem. Sinal do Filho do Homem é conhecer o pensamento do coração, no qual nós vemos Elohim conhecendo o pensamento de Sara. Nós vemos Elohim agora sendo Deus conosco na pessoa de Jesus, conhecendo o segredo, a intenção do coração das pessoas em Israel. E agora o sinal do Filho do Homem, outra vez, dentro de um profeta, conhecendo os segredos do coração. Isso é o mesmo Deus eterno que falou com Abraão, falou através de Jesus e falou através do irmão Branham. Isso não quer dizer que o irmão Branham é Jesus Cristo.
ainda que nós somos seus filhos, somos ungidos, temos o seu Espírito Santo, a unção de Deus. A unção de Deus nos torna Ele, porque é Ele em nós. Mas não podemos misturar tempos e manifestações e ministérios. Temos que ter tudo em ordem. Deus não é um desordenado. Ele faz tudo perfeito. Então o profeta tratou e mostrando como Daniel entendeu pelos livros que faltavam 2 anos para que Israel fosse liberto do cativeiro. Então aquilo trouxe um desespero naquele profeta, para que ele pudesse preparar o povo para sair livres outra vez. Então o irmão Branda já mostrou, jogou a pregação para o dia presente. Nós estamos prestes à sua vinda, o arrebatamento. Então como está a nossa vida? É tempo de nos pôr a orar, buscar o Senhor intensamente. Nós estamos presos, vivendo em cativeiro, vivendo neste mundo, subjugados pelo pecado, presos pelas gaiolas denominacionais, presos por pensamentos próprios, presos através dos atributos do pecado, de vícios e tantas coisas. Mas ainda é hora de pormos de pé e olharmos, ainda que somos filhos de Deus e olhamos a mensagem, a hora que estamos vivendo, não podemos estar de namorisco com o mundo, olhando para o mundo. Vamos deixar o mundo para trás e prosseguir para o alvo da nossa vocação, que é a vida eterna no Senhor. Pois o tempo está à mão, está tão próximo. Os sinais que é para o mundo gentil que ele está terminado, quase acabado. Já temos as evidências. Deus numa carne profeta falando conosco. Temos Israel em sua pátria, esperando a vinda do Messias, pronto para receber os 2 profetas de Apocalipse 11. Irmãos, a graça de Deus está nos sustentando e dando tempo ainda para nós. Que hora estamos vivendo? Faltava 2 anos para 45. Logo encontramos, enquanto ele estava em oração, o anjo Gabriel foi a ele, tão somente lhe explicou quando seu povo sairia do cativeiro, mas também tudo que estava determinado para o seu povo. Tudo que restava para o seu povo, ele disse: resta todavia 70 semanas para os judeus. Então encontramos que ele tinha um propósito sextuplo. Um deles era para terminar a transgressão e para pôr fim ao pecado, fazer reconciliação pela iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. E no domingo anterior, pela manhã, tomamos a Daniel em sua condição orando. No domingo passado à noite, lendo as Escrituras, de modo que as pessoas lessem quando regressassem para casa. O ouviram, lhes agradou. Maravilhoso. Agora, o propósito sexto. Encontramos que este sexto propósito, ungir o Santo dos Santos, encontramos
o que mais santo representa a igreja, o tabernáculo, a última coisa a se fazer era ungir o Santo dos Santos. Isso é o tabernáculo milenial. Ele viverá durante o milênio, no qual viveremos. Agora estamos abordando o tema, que são as 70 semanas. Isso é parte importante, as 70 semanas. Agora sabemos que as Escrituras não podem mentir. Elas têm que ser a verdade. E este anjo Gabriel veio a Daniel, veio e disse a Daniel que restavam tão somente 70 semanas para os judeus. Nós aplicamos isso a uma semana de 7 dias, porém a profecia sempre é dada em parábola. E assim, sem dúvida, que através das eras que tem havido centenas e centenas de pessoas, eruditos, homens capacitados, tratando de explicar o que era estas 70 semanas. Eu tenho lido muitos de seus comentários sobre isso. Eu estou muito agradecido ao Sr. Smith, da Igreja Adventista, por seu ponto de vista. Muito agradecido ao Dr. Lark, pelos seus pontos de vista. Estou agradecido a estes grandes eruditos, pelos seus pontos de vista acerca disso. E lendo, me esclareceu muito que pudessem encontrar lugares que parecem corretos, porém encontrar os pontos de vista que eu pensei que agradaria explicar. E busquei na enciclopédia do tempo de encontrar o significado do tempo. Amém? Então, dentro disso aqui, nós poderemos ter uma grande resposta: encontrar o significado do tempo. Porque se nós temos um anjo forte jurando que o tempo não será mais, e nós temos na visão de Daniel também um anjo jurando da mesma forma, então vamos entender estes tempos. Se está falando de tempos, está na Bíblia, então a Bíblia tem a resposta para este tempo. Pode haver muitas conjecturas. Já ouvimos grandes pregadores trazer mensagens fantásticas sobre o tempo acabou, o tempo não é mais. Mas ainda não é o que o profeta disse, não é o que a Escritura disse, porque a Escritura está tratando de tempo. Então, qual é esse tempo que o anjo forte ele prometeu, ele jurou que esse tempo não haveria mais demora? E após a saída ou a manifestação do sétimo anjo, o qual já pregou isso, já há mais de 50 anos o profeta partiu e nós ainda estamos aqui. A noiva gentia ainda não foi arrebatada. Como pode ser que o tempo não é mais? Como poderíamos dizer isso de uma maneira bíblica e espiritual? Que o tempo não é mais, já acabou o tempo de tudo, não combina com as Escrituras. Então, olhando para dentro do que é o tempo, o profeta disse assim: encontramos aqui tempos, temos tempos, tempo e mais tempo. O que é tempo?
que é uma semana. Agora isto tem sido 3.430 anos, desde que Deus começou a tratar com o judeu. Muitos anos atrás, Daniel estava, naquele tempo, 538 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, quando ele falou por tempo e meio tempo, e 70 semanas, busque onde as 70 semanas o tomariam, pois eles ainda estavam na Babilônia em 70 semanas. Deus lhes havia dito, esse era todo o tempo que estava determinado sobre este povo. Israel estava na Babilônia por 70 anos, e Daniel teve a visão. Então estas 70 semanas ainda ocorreria, não é? 70 anos, são 70 semanas, né? Que vai dar mais de 400 anos. E Daniel viu isso 538 anos antes. Então, ainda depois da saída de Babilônia, a reconstrução dos muros, a reedificação do templo, que entra semanas e metade de uma semana. Então, tempos que foram semanas, foram 7 semanas, reconstrução do templo. 7 semanas, 49 anos. 49 anos o templo foi reedificado, não é isso? Então ainda teve mais tempos, que foram 62 semanas da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, 7 semanas, com mais 62 semanas, dá 69 semanas. Agora, esse é o tempo que estava determinado para o fim dos judeus. Quanto tempo para o fim de tudo? 70 semanas. Então, tivemos as 69 semanas, e na semana 70, ou 70ª semana, onde tivemos, que é a 70ª, é a última semana. Esta última semana, que são 7 dias, 7 anos. 7 anos restam para os judeus, depois das 69 semanas. Mas conforme nós lemos aí em Daniel, você vê que tantas coisas acontecem. Foi dito a Daniel, para ele selar a visão, porque ela era para o fim do tempo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas falham no fim dos tempos, é porque olhamos que o fim do tempo é só o nosso dia. Nosso dia é o final. Fim dos tempos é de Jesus para cá. Não é somente o nosso dia. Quando nós lemos a Escritura que nos últimos dias seria derramado do seu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias, Deus criou o mundo em 6 dias, não é assim? O 7º ele descansou. É só para que fique registrado e os irmãos possam lembrar que de Adão até Noé foram 2 dias. De Noé até Jesus, mais 2 dias, somando 4 dias. Então, de Jesus até hoje, são mais 2 dias, é o final, porque o próximo dia que vamos ter é o milênio. Amém? Os irmãos entenderam? Então, a visão de Daniel era para os últimos dias. Então, cumpriu a metade da semana de Daniel.
que foi a manifestação do Messias, o sacrifício contínuo. E esse sacrifício contínuo foi tirado, ou seja, ele foi morto. Então entrou o anticristo, o qual pisou e massacrou o povo de Israel, e isso vai permanecer até que o povo santo acabem de ser destruídos. Não é assim que disse Daniel? Que o anjo disse para ele? Então, depois de um tempo, de tempos e metade de tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. Quem é o povo santo do Senhor? É o povo de Daniel. Ele estava tendo a visão. Então o irmão Branham diz: isso é para Israel, é para o povo de Daniel. Então nós vemos que faltam ainda, para fechar a semana 70ª, 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio nós temos o relato preciso em Apocalipse 11, que a besta, me perdoe, que as 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias, né? 1260 dias. Se você dividir por 30 dias em cada mês, nós teremos ali 3 anos e meio. É justamente a metade da semana que falta para os judeus. Então nós vemos que o Messias foi enviado. Na metade da semana, ele foi morto. Deus o ressuscitou. E logo Israel foi espalhado pelas nações. Então começou as eras gentias. E nós estamos então entre essas 70 semanas. Então deixa eu ler algo para os irmãos, que o profeta disse, parágrafo 53. Agora, aqui minha igreja conhece através dos anos, sempre lhes tenho dito. Então, ele está fazendo o relato, né? A pregação. Saber que um dia da semana olhe o calendário. Porém, se você quer conhecer o tempo que nós estamos vivendo, vigie os judeus. Esse é o único indicador do tempo. Deus não dividiu, não fixou algum tempo aos gentios. Deus não fixou tempos para nós. Para Israel ele disse: tempos e metade de um tempo. Mas para os gentios não. Para os gentios é conhecido um tempo que é a plenitude de gentios, a entrada dos gentios. Ou seja, o trabalho das 7 eras é a plenitude dos gentios. É só o que é chamado. Mais nada. Mas Israel, Deus determinou tempo. Não fixou tempo para os gentios. Não houve espaço algum de tempo. É ali onde eu creio que muitos escritores confundiram por tratar de aplicar isso aos judeus e aos gentios. Então não se aplica aos dois. É para os judeus, né? Porque ele disse, teu povo. Porém ele estava falando de Daniel, não a igreja. Os irmãos estão entendendo? Estava falando do seu povo, Daniel, não a igreja, não as eras. Ao povo de Daniel, os judeus. Se ele estivesse falando à igreja, não poderia fazer com que isso tivesse continuidade em parte alguma. Vê você? Você está de volta, mesmo antes da vinda de Cristo. Isso ocorrerá numa classe de semanas proféticas. Se você deseja colocar isso, está seguindo, mas ele estava falando aos judeus. Então os judeus são o relógio de Deus. Na mensagem, o 6º propósito, o profeta diz:
70 semanas estão determinadas para o seu povo. Para que propósito? Para quê? Para o povo. Para o povo que estava determinado, o povo de Daniel, os judeus. Isto foi determinado não sobre Daniel, mas sobre a cidade de Daniel. A cidade santa de Daniel, agora classe, qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalém. Então vamos olhar, se nós voltarmos o nosso olhar, dentro das 70 semanas, este trabalho de Deus com os judeus, que nós tivemos na visão de Daniel, o anjo forte, ou me perdoe, o anjo que ele viu, vestido de linho fino, levantou a sua mão e jurou. Em Apocalipse 10, nós encontramos ele como anjo forte, que também levantou a sua mão e jurou para aquele que vive eternamente. Então nós vemos que é a mesma classe de visão falando da mesma coisa. A Daniel foi dito que seria para o tempo do fim. A João, o tempo do fim, ele já tinha passado pela metade dele. Então resta esses 3 anos e meio. Então, se nós podemos olhar dentro de Apocalipse, que anjo, o que o anjo forte, o que Jesus jurou, que o tempo não haverá mais demora. Então, olhando dentro das Escrituras, isso não é para os gentios. Nós sabemos que os gentios não têm tempo determinado, nós sabemos que haverá um arrebatamento. O Senhor nos tomará e nos elevará aos ares. Quando Ele raptar a igreja, Ele volta a trabalhar com o judeu. Então a profecia já está escrito que não haverá mais demora. Quanto tempo, meus irmãos, Deus trabalhará com os judeus? Quanto tempo falta para este trabalho? Ou seja, depois que a noiva for arrebatada, quanto tempo resta para Deus terminar o trabalho dele aqui na terra? Quanto tempo, irmão José Luiz? 3 semanas e meia. 3 anos e meio. Deu arrebatamento, então, biblicamente, tem só mais 3 anos e meio para Deus trabalhar. Esses 3 anos e meio fecha a 70ª semana, que está destinada aos nossos irmãos israelitas. Então nós sabemos que quando os 2 profetas estiverem lá, o anticristo vai estar acabando com eles. Então vamos voltar lá na escritura de Daniel para nós vermos se é isso ou não. Daniel 12, o versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, 7 semanas, depois de um tempo, 7 semanas, de tempos, 62 semanas, e metade de um tempo, que é uma semana dividida no meio, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando é que o anticristo vai acabar com os judeus? Não é justamente nesta última metade? Então veja lá, nesse tempo, o tempo não será mais. São 3 anos e meio, irmãos, aí estaremos no milênio. Dá para compreender? O tempo não é mais declarado. Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Agora, por que está isso no versículo 6
E no versículo 7, seria declarado pelo sétimo anjo, porque Deus está trabalhando com a noiva. Então nós vemos todos esses relatos, Deus trabalhando com os gentios, né? Deus trabalhou com os judeus, o judeu rejeitou, ele veio ao gentio. Agora estamos na última era, Laodiceia rejeita, ele volta para o judeu, dá o arrebatamento da noiva e volta para o judeu. Não haverá mais demora, são 3 anos e meio. O tempo não será mais. Amém? É simples, mas é a graça de Deus dentro da mensagem. Isso não quer dizer tempos cronológicos nem pensamentos humanos, mas é o que Deus fez, porque está destinado ao povo judeu. Quando é que ele jura que o tempo não é mais? Depois de um tempo, depois de tempo, tempos e metade de um tempo. E veja bem a resposta, ó. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo. O povo santo de Deus é Israel. Não vamos pensar que a noiva é a igreja gentia, não. Então, nós lemos, o profeta relatou que o último propósito da vinda do Messias é ungir o santo dos santos. Agora o santo dos santos não é Jesus. O irmão Branham disse que o santo dos santos que vai ser ungido é onde a abominação tomou o templo de Deus. O templo de Salomão entrou a mesquita de Omar. Então depois disso será justificado, porque esse é o templo de adoração no milênio. Nós lemos, o profeta o disse. Se o profeta disse, ponto final. Amém? Eu creio nisto. Os irmãos entenderam. Se não entendeu, depois podemos falar, é só perguntar e a gente conversa. Ver a simplicidade da exposição das palavras de Deus, mostrando ao juramento deste anjo forte, que o tempo não será mais. Que Deus nos ajude e continue abençoando. O tempo está próximo. A vinda do Senhor está próximo. Então vamos lembrando, esse anjo forte jurando não pode ser agora, e nem para nós. Então está profetizado, e Deus sempre mostra por parábolas e por profetas. Então ele vai estar revelando-se ao povo judeu, revelando a eles o que eles fizeram. Então eles saberão que o tempo ali está muito próximo. Serão 3 anos e meio. É o que Deus determinou e Ele cumprirá. Então desejamos estar prontos e preparados pelo Senhor para este grande momento de arrebatamento. É hora de nós vigiarmos, irmãos. Daniel estava vigilante por terminar as 70 anos. E nós temos que estar vigilantes porque está terminando a plenitude dos gentios. Dando arrebatamento, acabou a plenitude dos gentios. É Deus trabalhando com os judeus. Neste tempo, não adiantará pregações, não terá mais nada. Porque a única pregação que vale da parte do Senhor é a da noiva. E Ele já terá tirado ela daqui. Aqueles que são fiéis e ainda estão espalhados pelas denominações, aqueles que são virgens são nécios. Irmãos, virgem nécio, não vamos olhar só a denominação, não. Vamos olhar para dentro de nós. Quando Deus fala para nós estarmos com a vida consertada diante dEle, e o que nós não devemos fazer e nós estamos fazendo, isso é um ato de loucura, isso é ser nécio. Então guardemos as palavras de Deus em nossos corações, com a graça e a sabedoria de nosso Senhor. Deus os abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te agradecemos por esta hora suprema, quando tudo está terminando. Pai, queremos depositar em Tuas mãos toda a nossa vida.
o que está de errado queremos reaver nesta noite. Que o Senhor nos ajude. Como disse Davi, esquadrinha o meu coração. Vê se tem algo errado e tira para longe de mim, Pai. Preencha-nos com teu Espírito, com a sua graça. Sela o nosso coração, Senhor. E aceita a nossa gratidão pela sua benignidade e bondade, por tudo quanto tens feito a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até sábado, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.